Seja muito bem-vindo ao canal Ensinamentos de Jesus Cristo e você. Esse é o canal onde nós que amamos Jesus Cristo ou queremos conhecê-lo melhor, nós podemos aprender sobre os seus princípios, seus ensinamentos, sua doutrina. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever, ativar as notificações, você vai ali em todos, aquele sininho que fica do lado, e você vai receber então as notificações das aulas quando elas ficam à disposição aqui. Nós temos aulas todas as semanas e temos também alguns estudos sobre alguns princípios, alguns pensamentos que nós deixamos que são aplicáveis à nossa vida e que podem nos trazer uma vida mais abundante, mais feliz, simplesmente por nós sabermos que nós estamos sendo discípulos de Cristo, estamos fazendo o que é certo. Sabemos que Ele está conosco, que temos a segurança, a proteção de estar com Ele. Então eu fico muito feliz de ter você aqui. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la conosco. Mas se você não tem, também fica aqui com a gente, porque eu sempre, de alguma forma, vou colocar os versículos principais aqui na tela, para que você possa acompanhar. E hoje nós vamos estudar um versículo do Novo Testamento. Nós vamos estudar João 8, versículo 32. O ensinamento que está aqui, ele pode mudar a nossa vida. Ele pode alterar tudo aquilo que nós entendemos sobre a nossa existência aqui nessa terra. E na verdade, Cristo, Ele quer que nós façamos isso. Ele quer que nós aprendamos sobre isso. Porque é isso que vai libertar a nossa alma. É isso que vai fazer com que cada um de nós encontre um sentido maior nessa vida. E um dia, quando nós tivermos que sair daqui, nós formos para o outro lado, a nossa viagem para essa outra esfera, nós vamos ter a felicidade duradoura e eterna, preparado para todos aqueles que viveram isso aqui nessa vida, nessa terra. Então vamos lá. O versículo diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A melhor definição, a que eu mais gosto sobre verdade, é que ela é o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. Olha que definição. A verdade não muda, ela é imutável. Puxa, mas nós temos muitas pessoas que dizem sobre as mesmas coisas diversas, tem diversas opiniões sobre os mesmos princípios. Muito bem. Muitas dessas pessoas estão vivendo a sua própria verdade. Mas isso não significa que eles estão vivendo a verdade. Porque a verdade é o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. Então a verdade não muda. Então, se nós temos a convicção, a certeza de que algo é verdadeiro, nós precisamos viver aquilo na sua plenitude. Puxa, mas como que nós podemos saber isso? Como nós podemos fazer? Fica comigo aqui que nós vamos procurar responder isso também durante esse momento. Mas o Salvador, enquanto ele ensinava grandes verdades ao seu povo aqui, a missão dele era uma missão messiânica. Ele veio aqui para mostrar o caminho, para ser o nosso Salvador, o nosso Messias. E muitos creram nele, como está em João, capítulo 8, versículo 30. 2 versículos antes deste que nós estamos estudando agora, fala que muitos creram nele, é assim que está na Escritura. E ele ensinou àquelas pessoas, e por estar registrado agora, é ensinado a nós também, que se elas continuassem a obedecer a sua palavra, elas encontrariam a verdade que os libertaria. Olha que coisa interessante. A obediência leva ao conhecimento da verdade e a verdade nos liberta. Não é um conhecimento intelectual. Eu sei contar a história das Escrituras. Eu sei contar essa parábola. Eu conheço essa parábola.
não é simplesmente conhecer algo com a mente. A obediência fiel, sincera, plena, ela faz com que cada um de nós conheça Cristo por dentro, no coração, na alma. Então a obediência leva à verdade e a verdade nos liberta. E a gente vai falar sobre algumas das coisas que ela nos liberta. Mas eu queria citar James E. Faust, que disse o seguinte: obediência contínua ao Senhor leva ao conhecimento da verdade e à liberdade. É o que falamos agora. A obediência contínua ao Senhor leva ao conhecimento da verdade e à liberdade. A liberdade que cada um de nós busca. Porque muitas vezes nós estamos presos, literalmente presos, detentos, atrás das grades, de princípios errados, de ideias equivocadas, de coisas que são faladas aí fora, interpretadas de qualquer forma, interpretadas com uma maneira pessoal, humana. Pessoas dizem, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso não condiz com a verdade, que é o conhecimento. Olha, conhecimento, não é uma ideia. É o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. Então a obediência à verdade, ela nos leva a essa liberdade que buscamos. Então é muito importante nós lembrarmos desse princípio. Se nós estamos vivendo mentiras, estamos vivendo ideias que são jogadas a todo o vento, né? Hoje nós vivemos no mundo da internet, onde você tem milhares de informações colocadas ali. O que é verdadeiro? O que é real? Então, quando nós falamos sobre base espiritual, essa base está nas palavras de Cristo, nos ensinamentos dele. Mas, para nós conhecermos se aquilo é algo verdadeiro, o Cristo ele nos disse, obedece às minhas palavras. Coloca na sua vida, pratica, e você saberá por si próprio se ela é verdadeira ou se eu falo de mim mesmo, de eu mesmo. Por exemplo, você pode pegar um ensinamento, um princípio de Cristo e colocar em prática, um mandamento. E você vai ver se aquilo é real na sua vida, se você recebe as bênçãos, se você tem crescimento, se flui inteligência para sua mente, para sua alma. E esse conhecimento, ele é tão prazeroso, tão importante, tão fundamental, que quando nós entendemos isso, ele faz toda a diferença. E aquele vazio que existe dentro de nós, ele é preenchido com aquela verdade. E isso só vem através da obediência. Então, outra coisa, a obediência aos princípios da verdade revelada nos torna verdadeiramente livres para alcançar o potencial e a glória que nosso Pai Celestial reservou para nós. Então, a verdade revelada é aquela que vem através dos profetas de Deus. E quando nós as vivemos, nós podemos então ir na direção, alcançar o potencial que você tem como um filho de Deus, de ir na direção dele, de se encontrar um dia com ele e viver com ele para toda a eternidade. É isso que nós queremos, é isso que nós almejamos e buscamos. Mas exige um preço. Isso não é feito de qualquer forma. Eu vivo melhor que eu posso, eu não roubo, não mato, né? Quando acontece, algumas pessoas pedem alguma coisa, eu dou. Isso pode ser uma coisa boa, mas ela não é uma coisa excelente. Excelente significa você propositalmente, com desejo, você buscar a verdade, você levar essa verdade às outras pessoas. Não simplesmente numa atitude passiva, não faço mal a ninguém. Você precisa fazer coisas. Como Cristo ensinou, nós precisamos andar segundo a milha. Se alguém pede alguma coisa para nós, damos 2. Pede um casaco, nós damos 2. Então como é que nós podemos viver essa lei mais alta? Nós precisamos conhecer Cristo, precisamos obedecer aquilo que Ele nos deu. Bruce R. McConkie, ele ensinou
algumas maneiras pelas quais a verdade nos liberta. E eu gostaria de citar algumas delas para vocês. A primeira delas, nós nos tornamos livres do poder condenatório da falsa doutrina. Ou seja, nós paramos de viver a falsa doutrina, ou seja, a doutrina que o mundo ensina, a doutrina que pessoas acham e pensam, e passamos a viver aquilo que realmente Cristo ensinou. Essa é a importância de conhecer a verdade. Outra coisa, nos tornamos livres da escravidão, do apetite e da luxúria. Nós nos tornamos mais fortes. A verdade de Cristo, ela coloca cada um de nós na sua prioridade espiritual correta. A humildade, os princípios simples do Evangelho, eles passam a adornar, passam a nossa vida, passam a internalizar a nossa alma, passa a mostrar o melhor que nós podemos viver, e isso começa dentro de você. Aquilo que fazemos por fora, externamente, é apenas uma representação, uma expressão daquilo que nós temos por dentro. 4. Nos torna livres de toda a influência má e corrupta e de todo o poder. Cristo nunca quis o poder. Ele alcançou a autoridade dele vivendo, fazendo a vontade do seu Pai. Então Cristo, ele se tornou o Salvador, o Redentor, vivendo a retidão, a integridade e nos dando o exemplo. Então as influências más, corruptas de poder, ela pertence às pessoas, às coisas que estão ligadas a esse mundo. Isso não tem a ver com Cristo, com a eternidade. Ao contrário, ele dizia que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então essa nossa vida, nós temos que amar o nosso próximo. Ele disse que quando nós fazemos pelos seus pequeninos, a ele o fazemos. Então a maneira melhor de você amar, mostrar o seu amor a Deus, a Cristo, é amando os filhos de Deus. É você fazer o bem àqueles que ele chama de pequeninos. Muito bem. 5. Nos torna livres para prosseguir para a liberdade ilimitada, desfrutada em sua plenitude apenas pelos seres celestiais, os seres que alcançam a vida eterna no seu mais alto grau de glória. Ou seja, nos torna livres para prosseguir para essa plenitude. Isso que Deus tem reservado a cada um dos seus filhos fiéis. Então eu deixo um desafio aqui para nós, para que nós possamos nos tornar esse tipo de pessoa, que nós possamos fazer o que for necessário, para que nós possamos estar à altura das bênçãos de Deus. E a maior bênção que nós podemos receber, através da obediência, é a liberdade da alma, que somente aqueles que fazem podem entender e saber. Essa paz que o mundo não compreende, a não ser aqueles que se tornam verdadeiros discípulos de Cristo. Então é dessa forma, através da obediência, nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Então eu fico muito feliz, muito grato de ter compartilhado esse momento com você, de podermos falar desses princípios tão sagrados. E eu quero ouvir seus comentários. O que a verdade, o fato de você obedecer, mudou a sua vida? O que ele muda agora? Como ele te traz paz, como ele te traz sentimentos de liberdade? Porque eu sei que o pecado, ele escraviza, enquanto a obediência liberta. Então que nós possamos ter essa visão. Deixe os seus comentários aqui. Mostra o que você já sentiu para que outros, lendo, possam também ter o desejo de fazer o que é certo. Então muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.